Olá, querido professor da Escola Bíblica Dominical. Hoje estou aqui para apresentar mais alguns subsídios e algumas dicas para a nossa pré-aula, certo? Nós usamos a revista do maternal, a revista CPAD, revista do professor, né? Idade de 3 e 4 anos. Nós estamos na nossa penúltima lição. Gente, passou muito rápido, né? Muito rápido mesmo esse trimestre, já estamos na penúltima. Semana que vem já é a última, né? E o tema da nossa lição, a lição 12, é louvando a Deus na prisão. Nosso texto, né, bíblico está em Atos 16, do versículo 16 ao 30. E qual o objetivo da nossa lição? É incutir no coração da criança que nós podemos e devemos adorar a Deus em todas as situações. E nós temos, desde o começo da nossa lição, nós fizemos um livro na linha do tempo, né? Tem todas as lições aqui dentro. E eu vou apresentar a lição de hoje, né? Que tem o nosso versículo, é a lição Eu sempre darei graças a Deus. Está em Salmos 34:1. A gente que vocês que têm acompanhado têm visto o nosso livro da linha do tempo, que é muito bom para a gente saber em que lição que a gente está e para ter um controle das lições e apresentar para os professores também, para os alunos, né? E como introdução, né? A nossa história de hoje fala sobre dois personagens, Paulo e Silas. Paulo e Silas foram presos, né? E eles, antes de serem presos, eles eram servos do Senhor Jesus. Eles anunciavam, né, a salvação em Jesus. E quem era Paulo? Eu deixei nos subsídios um contexto histórico que vai estar falando várias coisas sobre a vida de Paulo, né? Vai falar um pouco antes da conversão dele, quem ele era, como ele foi instruído, né? E também algumas curiosidades, que quando ele se tornou apóstolo Paulo, né? Quando ele recebeu o Senhor Jesus, ele foi um dos autores, um dos autores 13 livros do Novo Testamento, né? Ele escreveu, né? E Paulo, antes de ser Paulo, foi conhecido como Saulo, e Saulo era um perseguidor dos cristãos. Saulo não dormia em serviço, não. Ele realmente fazia da melhor maneira possível o trabalho dele, né? De perseguir e executar os cristãos na época, né? E a transformação na vida dele foi muito linda, porque quando ele encontrou o Senhor Jesus, né? Quando lá no caminho de Damasco, a vida dele nunca mais foi a mesma. Quando o Senhor tocou a vida dele, ele foi transformado, né? E de perseguidor, ele se tornou a ser perseguido. A história inverteu, né? Perseguido porque ele amou Jesus de uma maneira e ele pregava, ele acreditava realmente no que ele estava vivendo, né? Ele vivia o que ele pregava, né? E a nossa aula vai começar então. Primeiramente, você vai receber as suas crianças com muito amor, com muito carinho, né? Como a gente sempre faz. Mas dessa vez, em vez de sentarem elas no seu lugar, você já vai chamar elas para um círculo da conversa. Deem as mãos e comece perguntando para elas como foi a semana delas. Você pode fazer perguntas assim, se ocorreu tudo bem, se aconteceu algo de bom, e elas vão conversar com a gente, né? Se aconteceu também alguma coisa de ruim, algo que deixou elas tristes ou preocupadas, e aí perguntar, e vocês louvaram o Papai do Céu? Elas vão ser sinceras e vão te responder, né? Por que fazer essas perguntas? Porque nós queremos que elas aprendam que mesmo em situações ruins, nós devemos louvar o Senhor. E como dica de louvor, sempre escolha cânticos que enfatizem o que você quer ensinar. Então hoje eu separei duas músicas. Vai estar nos subsídios da lição, o link da música, né? E uma é um vídeo também muito legal, vai ter os gestos lá e vai ter a letra da música. Você pode abaixar e deixar na sala também, né? E vou mostrar para vocês. A primeira música é essa aqui, ó. Opa, uma coisa a mais. O coração do menino e da menina. O coração do menino e da menina é feliz e sorridente. O coração do menino e da menina é feliz e sorridente. Não é triste ou zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente.
Essa musiquinha você vai estar enfatizando o papel do menino e da menina, mas principalmente, né, vou deixar esses visuais para vocês, as fotos lá nos subsídios, principalmente envolvê-los para cantar, né? E depois dessa música, eu separei uma outra música, que é a música da tia Joaninha, da tia Joaninha, é a música do Pompom. Eu, quando era moça, né, novinha, na minha época de juventude, eu cantava essas músicas na nossa reunião, mas era uma maneira mais diferente. Essa aqui, eu vou deixar o link lá que tem vídeo. Gente, ela é muito animada. Eu vou colocar um pedacinho para vocês escutarem. E fiz esses pompons para a gente usar. Quando você pôr um pompom, se sentir sozinho, você pôr um pompom, não está sozinho, porque pôr um pompom, o Senhor está com você. Pom, 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 pom. Quando você pôr um pompom. Ela é muito linda, animada, e com certeza as crianças vão amar receber um pompom em suas mãos e louvar o Senhor, né? Um instrumento musical diferente, o pomponzinho, mas é feito com papel de seda, encapei aqui embaixo com EVA e, gente, simples e barato, né? E uma coisa que as crianças amam, e vai ser para louvar o Senhor, né? Eu creio que vai ser muito gostoso. Essa música é muito animada, gostosa para as crianças, e elas não vão esquecer da letra, não vão esquecer que o Senhor está com elas. Sempre o Senhor está conosco, né? Ele nunca nos deixa sozinhos. E essa é a ênfase que a gente quer passar nessa lição para elas, né? Depois do momento do louvor, nós vamos para a oferta. A oferta, a gente continua com a nossa caixinha musical. Essa caixinha já rodou bastante, mas a lição, né? É uma sugestão para não estar fazendo toda a aula uma nova. Faça uma o trimestre todo e elas vão lembrar dessa caixinha, né? E depois que você fez a oferta, você vai entregar para cada criança um relógio. Pode ser feito um círculo de papel, né? Na lição ele dá umas dicas, né? De 15 centímetros de diâmetro, né? E preferência que você possa mexer aqui, né? Os ponteiros. Mas você vai ensinar as crianças, num dado momento da história, a colocar no número 12. Por quê? Porque o número 12, nós vamos falar sobre a meia-noite para as crianças, né? E quando elas verem o relógio, elas não vão esquecer mais da história. E depois você pode dar como lembrancinha. Coloca o versículo colado aqui atrás e dê para elas, né? Então, elas vão receber esse relógio, talvez vão até se distrair um pouquinho. Mas você fala para elas que, olha, calma, aguardem que daqui a pouco nós vamos usar. Quando chegar o momento da história que vocês vão usar com elas. Bom, então, nós temos como frase do dia, nós temos, louvemos a Deus mesmo em circunstâncias difíceis. Então, eu fiz um visual, um material de apoio para vocês, porque eu achei uma coisa muito fácil de fazer, né? Um rosto triste e um rosto feliz. Por quê? Nosso tema fala, louvemos ao Senhor mesmo quando estamos tristes, crianças. Louvemos ao Senhor mesmo quando estamos alegres. Não podemos esquecer do nosso Deus, porque Ele não esquece da gente. Estando ruim ou bom, Deus sempre está conosco, né? Se o nosso dia às vezes é ruim, né? Deus está comigo mesmo assim. Se o meu dia é bom, o Senhor também está comigo, né? E aí o versículo. O nosso versículo fala assim, ó, eu sempre darei graças ao Senhor. Eu já apresentei na lição para vocês. A revista sugere pegar 6 tubos, né? Esses tubos de cone de papel alumínio. Você faz 6 do mesmo tamanho, escreve, né, nos tubos cada palavra do seu versículo. Numa eu, outra sempre darei graças a Deus. E põe a referência também, Salmos 34:1. E você usa uma placa de isopor e vai fazer uma grande prisão. Eu já tenho uma prisão pronta aqui, que eu fiz há muito tempo atrás, que eu vou usar na história, que eu já usei nos vários cultinhos. Eu fiz uma caixa de papelão, recortei ela toda, um lado da grade não é presa, outro lado, elas são do lado assim, ó, talvez vocês consigam ver, né? Ela é presa com um velcrozinho aqui, porque no dado momento da história, na hora do terremoto, eu solto as laterais e as grades caem, né? Bom,
Então, para o versículo, né, a sugestão é você falar sobre eles um pouco, sobre a prisão. Quando você for apresentar aqueles 6 tubos, você vai perguntar para elas o que lhe parece. Elas vão dizer, uma grade, uma cerca, e aí você, conforme as suas crianças forem respondendo, você fala um pouco sobre isso, né? E como material de apoio para o versículo, eu tenho a nossa caixa bíblia aqui. Tem uma coisa bem pesada aqui dentro, que elas não sabem o que é, né? E elas vão colocar, você convida, que sempre tem uns que são corajosos e aqueles que não são. Chame uma das crianças, né? Peça quem quer vir à frente e botar a mãozinha lá dentro. E elas vão ficar com medo, porque talvez faça um pouquinho de suspense, né? Mas elas vão ficar muito, vão sentir alguma coisa, talvez elas já acertem de primeira. E o que é? Uma corrente. E o que a corrente nos lembra? Nossa, prof, é pesada? É bem pesada. Mas na prisão da época era muito mais pesado, né? As pessoas, Paulo e Silas, foram presos nos pés num tronco de madeira, né? Imagina, acorrentados, presos num tronco, tinham sido açoitados, machucados, estavam todos doloridos, né? Com muita dor e estavam louvando na prisão. Isso é ter força, né? É o Senhor com eles, né? E você vai trabalhar um pouquinho sobre isso. Você não vai falar isso tudo, você vai falar sobre a prisão. Por quê? Porque você vai despertar curiosidade nelas nesse momento. Para quê? Que chegar um momento da história, elas verem, puxa, mas para que é essa corrente? E na história a gente vai falar, né? Bom, fiz essa caixa ali então, você vai falar um pouco sobre o presente e também outra coisa. Uma vez eu já apresentei umas aulas anteriores, uma corrente feita de papel, né? Você pode fazer essa corrente de papel também, chamar umas crianças e prender-eles, um ser Paulo, outro ser Silas, né? Você pode envolvê-los na história, durante a história, né? E aí, quando começa a história? Quando começa a nossa história, sugere você já ter em mãos o seu relógio. Eu fiz 2. Fiz um de papel cartão, né? E fiz o outro de EVA. Os ponteiros se mexem, todos eles, né? Presos com um colchete, né? Esse que dá para abrir atrás, então você consegue mexer tranquilamente aqui, né? E aí você vai usar esse relógio na lição. Você já apresenta para eles, né? E aí eu fiz assim. Como material de apoio, eu tenho aqui para vocês, antes de entrar na história, vários personagens. Esses aqui eu comprei uma vez, da Arca Kids, se eu não me engano, que é Paulo e Silas, né? E aí tem a mulher também. E outra forma de você apresentar a lição. Você fazer os seus bonequinhos com cones de linha, né? 2 homens e uma mulher, né? Aí talvez você tenha que fazer mais, fazer o soldado, fazer o guarda, né? Ou outra coisa. Eu fiz uma vez, já um tempo atrás, eu fiz os 12 discípulos de Jesus, todos eles com o cone do papel higiênico, o miolo, né? Então, Paulo e Silas dessa maneira, e também fiz os soldados da mesma maneira, com cone de papel higiênico, né? Então, não é uma coisa tão difícil de fazer, você encapa ele, né, só da metade, outra metade você põe a cor da pele ou a cor da blusa que você quer deixar, amarra uma fitinha, faz o bigodinho, o rosto, um círculo redondo, né, que é oco, né, só nos guardas que eu fechei, então não é tão difícil assim fazer, dá para vocês fazerem o seu tipo, né? E também tem uma outra maneira que você pode fazer o Paulo e Silas com um copo, sabe aqueles copos de cafezinho de isopor? E deixar os pés e as mãos, né, bambas, para quê? Que você possa usar e também botar na prisão eles sentadinhos dentro, né? Então, vai ao seu critério que material você quer usar, né? Você queira usar. Bom, então vamos à nossa história. Apresentei esses recursos para vocês. Na nossa história, a mulher está gritando, né? Paulo e Silas estão lá em Filipos e a mulher está gritando. Paulo fica indignado, né? Você vai contar toda essa parte de Paulo ficar indignado e Paulo repreende ela no nome de Jesus, ordena que o espírito saia dela, a mulher fica liberta, né? E o patrão dela não gosta nada disso quando ele chega, porque ele ganhava dinheiro. Então, se você quiser trazer umas cédulas de dinheiro junto, né, quando você apresentar o personagem do patrão dela, você pode mostrar que ele ganhava dinheiro, mas não ganha
de repente não ganhou mais dinheiro. Por quê? Porque o espírito de adivinhação que estava nela, ele não estava mais, ele foi repreendido no nome de Jesus e ela ficou liberta, ela ficou livre disso, né? Só que ele não gostou disso. E aí ele mandou chamar uma pessoa muito importante da cidade e fez o quê? Ele prendeu Paulo e Silas, né? Ele colocou Paulo e Silas, antes deles serem colocados na prisão, eles levaram uma surra, né? Foram açoitados e os romanos tinham os instrumentos bem, se você ler um pouco na história, eles eram cruéis, né? Na forma de castigar os seus criminosos, né? E Paulo e Silas foram acorrentados e também os pés deles foram, deixa eu colocar aqui, não vai ficar em paz, os pés deles foram trancados num tronco. Com tanta dor, né? Eles estavam dentro da prisão e eles estavam firmes ali, né? E o guarda da prisão recebeu uma ordem, né? Que ele cuidasse muito bem deles, ficasse de olho, não deixasse eles sozinhos, né? E tanto é que ele ficou ali na prisão naquela noite, né? E o que aconteceu? Paulo e Silas, em meio a dores, né? Muitas dores, não se esqueceram de Deus. Eles começaram a louvar, e louvaram, e louvaram, e louvaram. E quando deu meia-noite, foi daí que você vai apresentar o relógio para as crianças e vai pedir para elas também colocarem os ponteiros aqui no número 1 e no número 12. Você ajude elas a colocarem, né? Você vai falar o que aconteceu? De repente a terra sacudiu e houve o quê? Um grande terremoto. As cadeias se romperam, as correntes se arrebentaram, né? E Paulo e Silas ficaram livres, eles não morreram aqui não, tá? Eles vão dizer isso. Ficaram livres, não tinha mais nada que os prendia. E o guarda, quando viu aquilo, você vai contar, ficou assustado, achou que eles tivessem fugido. Ele quase pôs fim à sua vida, né? Mas aí Paulo e Silas, calma, que nós estamos todos aqui. E aí acontece uma transformação na vida desse homem. Deus quis toda essa situação para salvar esse guarda, né? E toda a sua família foram salvos. Por quê? Paulo e Silas começaram a falar quem era Jesus, quem era esse Deus maravilhoso que rompeu correntes, que os libertou, mas quem era esse Deus que os salva, né? Que mandou Jesus, enviou Jesus à terra para os salvarem. E aí você vai apresentar isso para as crianças. E aí, queridos, não perca a oportunidade. Quando você terminar de contar essa lição, vai chegar um momento que você vai ver que eles, né, a revista fala, que eles não reclamaram, que eles, muito pelo contrário, louvavam o Senhor, dizendo glória a Deus. Fala para você estimular as crianças a falarem glória a Deus. Você vai contando toda essa história, né, que tem várias coisas aqui, né, que você vai trancar, mas no final, quando você contar que o centurião, né, o guarda e toda a sua casa foram salvos, né, e depois Paulo e Silas foram libertos, né, na manhã seguinte, você vai apresentar para as suas crianças o plano da salvação. Essa Bíblia linda que eu comprei lá na PEC, lá em São Paulo, no final de semana passado, e eu fiquei apaixonada por ela. Você vai falar para as crianças sobre o céu, falar sobre o pecado que não nos deixa chegar no céu, né? Mas Jesus, que nos ama, derramou o seu sangue, né? Para nos perdoar, tornar-nos alvos como a neve, deixar o nosso coração puro, para que a gente possa falar dele para outras pessoas e crescer na graça e na estatura de Deus. Apresente o plano de salvação para as crianças nesse momento. Convide se tem alguma criança que gostaria de aceitar Jesus naquele dia. E com certeza vai ter alguém que vai levantar a mão e dizer, eu quero Jesus. Que é uma das coisas mais maravilhosas da gente, é poder anunciar que Jesus nos ama, que Jesus nos salva, nos perdoa, né? Isso é muito importante para a gente passar para as crianças. E esse bonequinho aqui também, que é o nosso Jesus, eu deixei só para vocês verem, um boneco grande, né? Que quando falar de Jesus, eles saberem, né? Lembrar do personagem de Jesus. Bom, queridos, é isso. Essas são minhas dicas, minhas sugestões para a nossa pré-aula, né? Da lição 12. Gente, estimule as crianças a louvarem. Estamos terminando, só tem mais uma lição. Eu espero que você tenha conseguido fazer muitos instrumentos musicais e ter aproveitado esse trimestre e ter louvado com elas, porque
É muito gostoso louvar com as crianças, né? Passar que o Senhor nos ama, que o Senhor ama o nosso louvor. É isso que eu tenho para vocês e desejo que Deus realmente abençoe vocês nessa semana, né? No preparo da lição de vocês, que Deus enche vocês de criatividade e possa exercer uma linda lição nesse domingo. Muito obrigada, queridos. Tchau!